Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional, em homenagem à proclamação da República, nós estamos recebendo com muito prazer o doutor em Ecologia, diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, coordenador do curso de mestrado de Ecologia, o pedagogo, biólogo, professor Fábio Giordano, e o colega jornalista, professor de fotojornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Luiz Carlos Teixeira do Nascimento, que recentemente defendeu tese de mestrado e já é mestre em ecologia, com o trabalho Análise da Percepção de Mídia dos Cidadãos de Santos e de Cubatão, São Paulo, Ecologia, Questões Ambientais e seus Impactos no período de 2005 a 2012. Portanto, os nossos cumprimentos inicialmente ao professor Luiz Nascimento por essa conquista e o título de mestre, ele que foi orientado pelo professor Fábio Giordano. Muito bem, e agora nós vamos falar as manchetes de hoje, já que estamos desfalcados da colega jornalista Paula Paparelli. Vamos às manchetes, portanto. Então, o jornal A Tribuna de hoje traz a seguinte manchete: Santos promete vigilância em toda a cidade. Folha de São Paulo, com 309 quilômetros de filas, São Paulo tem maior trânsito da história. O Estado de São Paulo, Supremo Tribunal Federal deve rejeitar recursos e aumentar número de presos, referindo-se ao mensalão. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, enfim, vamos falar de qualidade de vida. E falando nisso, falando em qualidade de vida e também em educação, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, de seus diretores, do presidente, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, para um verdadeiro abuso que vem acontecendo no bairro do Gonzaga, em Santos, exatamente no posto de gasolina, localizado na Avenida na Costa, na esquina com a rua Doutor Luiz de Faria. Pois exatamente do lado da Luiz de Faria, a calçada vem sendo ocupada irregularmente por motoristas infratores da legislação de trânsito que estacionam os seus veículos sobre a calçada exatamente para frequentarem a loja de conveniência localizada naquele posto de gasolina e obrigando as pessoas, senhoras de idade, inclusive, pessoas como a dona Maria de Lourdes, que é moradora ali do Gonzaga e que nos abordou pessoalmente fazendo essa reclamação, que ela é absolutamente procedente. Em qualquer hora do dia, qualquer pessoa que atravesse ali a rua Luiz de Faria vai encontrar dificuldade de ser obrigada a caminhar pelo leito carroçável, colocando a sua vida em risco. Qualquer dia nós vamos ter uma tragédia ali naquele local e essa responsabilidade resta saber de quem será. Portanto, fica aqui um apelo à CET para que efetue a devida fiscalização nesse local, mas não adianta passar com o carro, dar uma olhada naquele relatóriozinho que vem no final do dia dizendo assim, olha, não foi encontrada nenhuma irregularidade, porque as irregularidades acontecem todos os dias e as pessoas desrespeitam a possibilidade de nós atravessarmos ali, andarmos com tranquilidade sobre as calçadas. Calçada é para pedestre, não é para veículo. Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço para o Júnior da Seven, que é nosso telespectador. Muito bem, e agora nós vamos falar sobre a previsão do tempo, o movimento de balsas e estradas para hoje. E a previsão do tempo para esta sexta-feira, um dia ensolarado, é de sol, de calor pela manhã e de aumento da nebulosidade na parte da tarde. A temperatura varia entre 15 e 33 graus em Santos, um belíssimo dia, portanto, para que todos possam aproveitar este feriado. Estradas.
No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação descida no esquema 7x3, com tráfego intenso na descida ao litoral. O congestionamento começa na Avenida Bandeirantes, no Planalto. A subida a São Paulo é realizada pelas 3 pistas da rodovia dos Imigrantes e registra tráfego normal. As rodovias Cônigo Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega também registram tráfego intenso. Vamos agora ao movimento de balsas, que ontem o movimento foi intenso. Nós tivemos filas até nas proximidades do Canal 5. Mas agora, no momento, o movimento é tranquilo na travessia de balsas. Entre Santos e Guarujá, que opera com 5 embarcações, o tempo de espera é de aproximadamente 10 minutos em ambos os lados, mais por enquanto. Guarujá Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera em ambos os lados. Muito bem, vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 15 de novembro, feriado nacional, em homenagem à proclamação da República. E hoje estamos recebendo com muito prazer o doutor em Ecologia, professor Fábio Giordano, que é o diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília e coordenador do curso de mestrado de Ecologia. E recebendo também o colega jornalista Luiz Nascimento, professor de fotojornalismo e o mais recente mestre em Ecologia da nossa região. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje, que foi exibido ontem, este VT no Caderno Regional e que trata sobre o traçado, o novo traçado para o túnel Santos-Guarujá. Vamos acompanhar. Marco Aurélio tem esse estabelecimento há 20 anos. O comerciante está apreensivo com a possibilidade de ter que sair do bairro da Prainha, em Guarujá. Em termos de prejuízo, não dá nem para calcular, porque além do estabelecimento, eu tenho um sobrado em cima e tenho 3 lojas alugadas, que me dão um rendimento mensal. Esse é o prejuízo que eu vou ter. Vladimir também é comerciante. Explica que os munícipes ainda têm muitas dúvidas com relação ao projeto. A grande preocupação dos moradores são a retirada das casas, se vão ser retiradas, quais são as retiradas das casas e qual o impacto ambiental, o que isso vai trazer de novidade para Vicente de Carvalho, que são chamadas alças de acesso, aonde vai ser a alça de acesso. Mas a preocupação dos munícipes não é à toa. De acordo com o traçado defendido pela Dersa, as saídas do túnel submerso que vai ligar Santos e Guarujá seriam na Prainha, em Vicente de Carvalho, e no bairro do Estuário, na Margem Santista. Com isso, seriam desapropriadas famílias em Guarujá. Para tirar dúvidas da população, foi realizada uma audiência pública na Sociedade Esportiva Itapema, no Guarujá, onde foram discutidas as consequências da construção do túnel para os munícipes.
população, né, não vai ter nenhum choque, que ela já está sendo, tá certo, envolvida num programa da prefeitura, que nós devemos aderir a esse programa para dar continuidade e agregar essas famílias que são necessárias à implementação do projeto nesse programa. O secretário de Meio Ambiente do Estado, Bruno Covas, também falou sobre os resultados da primeira reunião, promovida nesta quarta em Santos, e mostrou que as expectativas são positivas. Todas as solicitações apresentadas dentro das audiências são analisadas pela equipe técnica da CETESB, que discute com o empreendedor alternativas locacionais. Enfim, não vai ser a primeira nem a última vez que aconteceu isso numa audiência pública, as pessoas irem lá reivindicar, protestar, querer exigir alterações de traçado. O que eu espero que haja feito é que a DERSA venha perante aqui sobre o túnel e as 1.220 moradias eles sejam recolocados com um valor certo do seu imóvel. E eu quero também estar aqui colocando a preocupação de todos os moradores da prainha, mas tendo uma ciência que a prefeita ela está fiscalizando de perto e dando todo o apoio necessário, junto com o órgão da DERSA e junto com os moradores. Muito bem, está o VT, a reportagem a respeito do traçado com relação ao lado de Guarujá, da prainha, porque o traçado proposto pela DERSA implicaria na desapropriação de cerca de 1.200 casas na prainha, no lado de Guarujá, onde desembocaria o túnel ligando as duas cidades sob o estuário. E nesse sentido, professor Giordano, interessante destacar nessa reportagem a consciência ambiental da população. População preocupada com os impactos ambientais com relação a essa obra. Muito obrigado pela sua presença, um bom dia, professor Fábio Giordano. Muito bom dia, Chico, muito bom dia, Luiz, telespectadores, é um prazer estar aqui e efetivamente todo dia é dia de falar de meio ambiente, né? O próprio dia da República hoje, também dia do aniversário do meu filho. Diga. Uma beleza, Parabéns. Beijo para o meu filho Bruno. Parabéns ao Bruno. E a gente tem essa disposição de estar falando sobre meio ambiente, porque a nossa região é muito adensada. Nós vivemos na região talvez mais adensada do país e nós temos que prestar atenção. Qualquer obra, qualquer modificação, ela implica em mexer não só com o meio ambiente biótico, as plantas, os animais, mas principalmente com as pessoas que cada vez mais estão incorporadas. Então, nesse sentido, é muito interessante essa perspectiva de estar aqui também com o Luiz, porque ele é um jornalista já de destaque nas fotografias, e ele abraçou uma causa muito bacana que foi estudar ecologia. E cada vez a gente vê mais, como vemos nesse depoimento, a cidadania, as pessoas muito preocupadas com relação ao que vai acontecer, porque tudo que o homem faz causa inevitavelmente algum impacto. Então, discutir essas coisas antes para minimizar esses impactos sob a luz científica é um passo muito importante que a sociedade como um todo está dando. Sem dúvida, professor Giordano, e essa obra do túnel, isso vem já causando muita polêmica, muita controvérsia, não apenas em Guarujá, mas também em Santos. Agora, o novo traçado proposto pela DERSA não implicaria em tantas desapropriações, seriam 200 e poucas desapropriações de casas, principalmente do Macuco, estuário, ali nas casas populares do Macuco, tradicional reduto santista. Agora, as apropriações cairiam pela metade, o impacto seria menor, mas de qualquer maneira teremos, sem dúvida nenhuma, transtornos e a polêmica vai prosseguir, vai continuar, enfim, até que esta obra realmente seja definitivamente implantada. Aliás, já faz tempo, viu? Há quase 100 anos que discute-se a ligação seca entre Santos e Guarujá. Luiz Nascimento, bom dia, muito obrigado pela sua presença e parabéns pela tese, você que é o mais novo mestre, tá certo? Jornalista, graduado, pós-graduado e agora mestre em ecologia. Parabéns, Luiz. Obrigado, Chico, meu professor também, ex-professor, ao Fábio, meu professor, e os dois, e bom dia primeiro aos telespectadores, né? Os dois professores foram meus orientadores também, o Chico na graduação e o Fábio
no mestrado, né? Então eu me sinto muito honrado em estar participando do programa e falar especialmente dessa questão ambiental, que Santos sempre foi vítima da falta de estudo na questão do planejamento e, muito bem falado pelo Fábio, a questão do adensamento. Santos hoje vive, pela pesquisa feita no mestrado, uma das questões mais citadas é o adensamento, né? E eu vejo isso como uma grande influência e um grande debate, inclusive um dos moradores falando da questão dos impactos ambientais, e Santos vem sofrendo sem estudo isso desde 1867, com a construção da ferrovia Santos a Jundiaí, 1892 com a construção do porto, não é que você é contra a construção do porto, mas você tem que planejar, você tem que discutir, você tem que pesquisar, você tem que saber os impactos sobre isso. A partir de 1926, a questão da Henry Borden, o que isso trouxe de impacto para a gente? Então, nada foi discutido, planejado. A população recebe e tem que se virar. Então, essa é uma das grandes questões que a gente vem sofrendo na cidade. E depois, em 1949, com a construção da Anchieta, que traçou toda a Serra do Mar, né? Para cá também sem um planejamento, e posteriormente a 49, aí vem a grande, que eu coloco até a destruição do nosso Vale Verde, que foi a construção do polo petroquímico e de Cubatão, né? Então isso traz para a gente uma preocupação maior e para a população em questionar mesmo. E as últimas consequências em função de você chegar com tudo pronto. E conversando aqui com o Chico e com o Fábio, essa questão do túnel tem que ser muito bem discutida para que a gente possa, a população possa ter benefícios com isso. Eles não sejam vítimas de mais uma construção simplesmente colocada e ele que se vire depois. É como construir um prédio e não ter estacionamento hoje. É verdade. Eu agora queria falar um pouco também, professor Fábio, Luiz, a respeito da tese de mestrado, professor Fábio, que eu sei que aborda a relação, o papel da mídia, né, nesse período de 2005 a 2012, né, com relação à questão da ecologia, particularmente em relação a Cubatão, conhecida no passado como Vale da Morte, hoje já bem recuperada, enfim. Mas o papel da mídia foi muito importante, eu acho que todos os jornalistas da região devem se sentir homenageados por esse trabalho desenvolvido pelo professor Luiz Nascimento. E aqui, evidentemente, além disso, entre tantos e tantos jornalistas que, de alguma forma, contribuíram para que a situação em Cubatão fosse aliviada, fosse melhorada, professor Fábio, eu incluiria aqui o pai do nosso Luiz Nascimento, o saudoso e querido amigo, colega Francisco Ribeiro do Nascimento, um resistente, um combatente do bom combate, né? Autor do livro Páginas de Resistência, uma figura maravilhosa, seu Chiquinho, Chico das Castanhas, como era chamado carinhosamente, Francisco Ribeiro do Nascimento, pai, saudoso Francisco Ribeiro, pai do nosso Luiz Nascimento. Mas, professor Giordano, qual a importância, na sua avaliação, dessa tese de mestrado desenvolvida pelo Luiz? O nosso curso de mestrado ele tem uma peculiaridade, né? Ele é um mestrado acadêmico. Ele tem uma área dentro da organização nacional que coordena todos os cursos, que é o CAPES, que se chama Biodiversidade, né? Mas essa área é uma área abrangente. Então não se trata apenas de um curso de mestrado que trabalha com os aspectos da zoologia e da botânica. Ele trabalha também com as questões humanas. E hoje não podemos ficar alheios da importância da mídia e, sobretudo, no período de tempo analisado pelo Luiz, 2005 a 2012, todas as mídias e, sobretudo, a internet, como houve esse avanço no grau de informação das pessoas. Isso, para a Baixada Santista, ainda não havia sido avaliado. Então, é uma contribuição
de mestrado, mas é uma contribuição com caráter inédito, porque nós não sabemos o que fica efetivamente na cabeça das pessoas. E num período de 7 anos, nós tivemos fatos muito importantes. Nós tivemos a Convenção da Biodiversidade em 2010, nós tivemos a Rio+20, a reunião que discutiu, 20 anos depois, a instalação da Agenda 21, que foi em 2012. Nós tivemos fatos muito agravantes na época de 2005, com tragédias climáticas, o Katrina, o famoso furacão que alavancou a questão das mudanças climáticas. E em 2007 nós tivemos o mundo anunciando que a culpa pelas mudanças climáticas são efetivamente nossas, dos seres humanos. Então, tudo isso passou e a mídia, diferente às vezes do que faz sistematicamente com o esporte, que a gente já sabe qual é a pauta exatamente para o esporte. Um calendário, né? Calendário, até mesmo com a política, né? Claro. Nos anos políticos, o que vai acontecer. Com o meio ambiente não há essa sistematização. Então, o que sobra é a mídia, que a gente vai caracterizar como mídia espontânea. Então, há fatos, há às vezes acidentes, há a questão, por exemplo, como essa hoje que nós trouxemos, a questão do túnel. Então, isso vem à tona naturalmente. Mas isso, como não é trabalhado sistematicamente, ela não fica, muitas vezes, retida na cabeça das pessoas. E o que o Luiz fez foi um trabalho muito bacana. Foi exatamente avaliar o que nesse último período ficou e de que mídia eles capturaram isso. Se foi do rádio, se foi da televisão ou se foi da internet. Uhum. E aí, Luiz, como é que foi fazer esse trabalho de mestrado, Luiz? Bom, todo o trabalho acadêmico, ele exige uma dedicação, um afinamento com o orientador, claro, né? E um trabalho de pesquisa muito intenso. Intenso, você tem que se aprofundar, você tem que se largar nele, porque você, não fazendo isso, você não consegue chegar a nada, a nenhuma conclusão. E aí que você começa a entender a sua cidade, né, os seus meios de comunicação, no meu caso do trabalho da mídia, né? Então, e começa a ver que os jornalistas que trabalharam nesse período, até anterior a 2005, né, mais anterior a 2005, um dos grandes, eu vou citá-lo aqui, porque realmente a grande importância, que é o Lani Valiengo, né, tem uma contribuição no trabalho. Luiz Augusto Lani Valiengo. Né, teve uma contribuição decisiva no trabalho, que eu digo, com a entrevista que eu fiz, e ele mostrando a importância. Na verdade, a imprensa foi importante, que ela influiu, inclusive, no governo do Estado naquele período de 80. Eu diria que foi decisivo, exatamente, foi determinante. Foi determinante com o governo Franco Montoro. Porque havia essa sistematização em função do problema de Cubatão. Isso, exatamente. Então, e o Lani, ele ganhou um prêmio ESSO. Não só ele, como também o Oídes teve uma grande influência nessas reportagens, né, que veio a trazer toda uma questão e a denúncia, né? E o governo imediatamente entendeu e foi à busca de soluções, quando Cubatão foi citada, nos anos 80, uma gravidade total dessa questão, que é a cidade mais poluída do mundo, a anencefalia, a chuva ácida, né? E essa questão colocada pela Ródia, o lixo químico, né, o lixo tóxico, né, e a partir de 2005 foi o trabalho que eu enfoquei, né, exatamente com uma pesquisa, né, com 611 respondentes, abrangendo 2 cidades, que Santos e Cubatão. Foi a abrangência. Mas, anterior a isso, nós havíamos, para a qualificação, feito os 9 municípios da região metropolitana. Era um trabalho muito intenso, não daria para concluir, né? Então, foi sugerido na banca de qualificação para que se reduzisse. Então, foi feita a redução e a pesquisa com os respondentes. Abrangeu Santos e Cubatão. Abrangeu Santos e Cubatão, e a partir daí, junto com o orientador,
nós fomos moldando esse trabalho que agora foi concluído brilhantemente pelo nosso Luiz Nascimento. Mas, Luiz, eu peço a sua licença, professor Fábio, nós vamos continuar falando sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre educação, qualidade de vida no próximo bloco. Voltamos já no Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. No programa 40 Mais desse sábado, vamos falar sobre o nosso maior cartão de visitas, o sorriso. Os nossos convidados, os dentistas Luciana Blanc e Paulo Blanc, vão falar de como manter um sorriso saudável até a terceira idade e também dos avanços na odontologia que garantem tratamentos mais confortáveis aos pacientes. Não perca, nosso encontro é sábado, às 14 horas. Até lá! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 15 de novembro, proclamação da República, feriado nacional, e hoje recebendo o professor Fábio Giordano, que é diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, coordenador do curso de mestrado de Ecologia, doutor em Ecologia, biólogo, pedagogo, enfim, é um currículo extensíssimo. Se fôssemos falar aqui, era o programa inteiro, né, Fábio? E também o colega jornalista, professor de fotojornalismo da Universidade de Santa Cecília, da Faculdade de Artes e Comunicação, Luiz Nascimento. E neste bloco, professor Fábio, eu gostaria de iniciar falamos agora há pouco sobre os efeitos da poluição, sobretudo em Cubatão, Vale da Morte, da década de 70, 80. Mas agora, hoje em dia, nós estamos tendo problemas também de poluição ambiental aqui em Santos. Especificamente na Ponta da Praia, nós temos recolhido queixas recorrentes dos moradores da Ponta da Praia que ligam aqui para o Jornal em Foque, encaminham e-mails, reclamando exatamente da poluição ambiental naquela região em função do terminal de grãos na Ponta da Praia. Material particulado, enfim, é uma situação muito difícil. Por outro lado, o governo federal não abre mão do terminal de grãos colocado ali na Ponta da Praia em razão da super safra de soja, dos granéis de um modo geral, e há um contrato até 2017 para o funcionamento desse terminal. A Prefeitura de Santos, por sua vez, quer transferir o terminal exatamente para aliviar, amenizar o problema vivido pelos moradores da Ponta da Praia. O fato, professor Fábio, é que temos um impasse. A que atribuir essa situação que se vive hoje em dia, quando a questão ambiental, a questão da ecologia é tão valorizada? Santos é uma região que eu poderia dizer assim, rica ao nosso mestrado, porque recentemente tivemos uma parceria com o Chile e fizemos um trabalho e os pesquisadores perguntavam, né, em língua inglesa,
The problem in Chile is what is the problem? Ou seja, o problema no Chile é qual é o problema? Qual é o problema? Porque o adensamento é pequeno e eles quase não tinham o que estudar. Nós, ao contrário, já temos muito o que estudar. Veja a questão do porto. Nós tivemos um porto construído, né? O Luiz muito bem salientou a questão do planejamento, que hoje é uma tônica para todos os empreendimentos, é necessário ser feito. Mas a época não foi, e mesmo o próprio PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, um instrumento muito interessante, ele foi feito já com as instalações consolidadas. Então, né, são contratos de 30 anos, 50 anos, 17 anos, e há um custo para se modificar essa logística, né? Então, isso tudo... Para a gente, enquanto academia, e um mestrado um pouco mais aberto do ponto de vista do estudo, ele vai servir de objeto de estudo. Recentemente, a professora também Zélia Mello desenvolveu uma dissertação sobre indicadores de poluição em 3 bairros aqui de Santos. Um deles aqui, a Ponta da Praia, exatamente, trabalhando com plantas que são os musgos, as briófitas, e ela detectou assim uma mudança muito grande. Ela tem um trabalho de 2002 a 2012 nessas plantas, exatamente na Ponta da Praia, por conta da chegada de esporos, da chegada de novas plantas trazidas também pelos caminhões. Então, nós vivemos efetivamente, né, um local que é um campo muito rico para estudos, né? E as briófitas, esses vegetais, eles são indicadores da qualidade do ar. Então, veja, Chico, nós temos aqui, né, a possibilidade de vários trabalhos, né? De vários trabalhos, porque existe dentro do escopo do crescimento de Santos inequívocos conflitos à vista. Então, resta saber como nós, enquanto ecólogos, vamos trabalhar com isso, né? Durante anos houve um movimento ecológico e apenas questionador. Hoje, nós carecemos de dados científicos e quanto mais coletamos esses dados científicos, quanto mais trazemos isso para a discussão, eu acho que amplia-se a possibilidade de acerto nas decisões. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão muito séria e esse impasse na Ponta da Praia, que fizemos referência, o professor Fábio também, vai acabar sendo resolvido, professor Luiz, me parece, na justiça, não há outra solução, porque é um conflito. Quer dizer, e o morador da Ponta da Praia, se não bastasse o terminal de grãos, ainda tem a questão do túnel sobre o estuário, quer dizer, ali aquela região toda do estuário, do Macuco, afetando um pouco a Ponta da Praia também. E vai ter que lidar aí com essa questão da poluição com muita seriedade, né? Chico e Fábio, eu vou entrar numa outra questão ligada diretamente à imprensa. Há algum tempo atrás, plantar uma notícia, eu coloco como plantada, até porque eu fui atrás, pesquisando, e dos guarás, né, em Cubatão. Como surgiu isso? Né? Por que surgiu isso? Né? Esses ecossistemas que a gente vive, ele foi resolvido, ele foi limpo, né? O que tem lá, né, de tão grave, nós não sabemos ainda. Sabemos parte dessa questão da poluição, né? E as espécies? É só o guará que vive ali? Né? Na verdade, você vive numa região onde o guará transita, ele voa, ele que tem seus ninhos, né, que é Santos, Cubatão. Praia Grande, ele tem o mangue de Praia Grande também, que ele habita por lá. Agora, essa questão da imprensa, da pesquisa e do planejamento é que me preocupa, né? Você chega com tudo pronto, né? Hoje, qual é a população de guará? Quem cientificamente definiu que os guarás voltaram porque aquilo está limpo? A poluição acabou. A poluição acabou, né? Não é verdade? E as Será outras... que acabou? Então. E as outras espécies, né? E o cachorro, né? o mão branca, o mão pelada, né? Que está sumindo e ninguém fala. É importantíssimo. Isso é um grande refazedor do mangue, né?
Então, são questões que ficam aí até para estudo e para pesquisa, né, professor Fábio? Exato. Essa busca de dados científicos é o que nos move, né? Mas ela não nos move apenas para estabelecermos mais fascículos de dissertações e de teses que ficam na biblioteca, né? O Dr. Ivan Sazima, lá da Unicamp, ele fala uma coisa muito interessante. Se você quiser saber se o seu trabalho for lido, você volta à biblioteca lá 2, 3 anos depois e você puxa o exemplar. Se vierem todos aqueles do lado juntos, é porque ninguém abriu aquilo e não serviu para muita coisa. Então, a ideia de trazer um tema científico relacionado ao conhecimento das pessoas, atrelados à mídia, que a mídia, ela vive do dia a dia, né? Eu não posso aqui estar plantando notícias que não tenham um apelo à população. Por outro lado, você tem uma população que carece muitas vezes de informação e a mídia pode ser um aliado, né? A mídia, claro... Mas de informação precisa, correta. A apuração tem que ser muito bem feita, para que não se plante notícia, para que não se fale alguma coisa que, na verdade, não acontece, não é real. Exato. Agora, nesse sentido de grandes debates pela imprensa, há um aspecto, professor Fábio, Luiz, que eu gostaria de discutir, que é a questão da legislação ambiental. A legislação ambiental no Brasil ela é considerada de primeiro mundo, desde a nossa Constituição. Portanto, há 25 anos, uma legislação avançadíssima na visão média das pessoas, enfim, dos especialistas, dos parlamentares. No entanto, há setores da sociedade que reclamam muito desse rigor da nossa legislação, né, que é limitadora, cerceadora do desenvolvimento econômico, do crescimento e tal. E dificultando, portanto, que um país como o nosso, que precisa crescer, precisa gerar empregos, precisa gerar renda, riqueza, enfrente dificuldades, porque são tantos os relatórios, estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental demoradíssimos até serem liberados, enfim, aquele famoso GRAPOAB, ou seja, há uma série de estudos sempre com muito rigor técnico. Como é que o senhor vê como especialista, professor Fábio, você como doutor em ecologia, essa questão? De fato, a nossa legislação, ela é limitadora, cerceadora, ou ela é avançada, boa e deve continuar como está? Toda legislação, ela é feita dentro de um contexto, né? Então, eu vou aproveitar até hoje o Dia da República para contar um pouco da história da legislação em breve tempo, né? Nós temos as primeiras legislações ambientais que foram apenas para regularizar o uso do recurso. Então, tem o Código de Minas, o Código de Águas, o Código Florestal. Então, nós estamos falando da década de 40, da década de 60. Posteriormente, o Brasil, ele teve um desenvolvimento econômico num modelo muito equivocado em relação ao uso do meio ambiente, nos anos 70 e 80. E surge por uma pressão externa, antes mesmo da própria Constituinte de 88, uma política nacional de meio ambiente muito avançada, que é de 1981, mas que, lamentavelmente, muito poucas pessoas respeitaram. A Constituinte, diferente de outras constituições, né? A Constituição dos Estados Unidos uma meia dúzia de artigos. A nossa, ela é prescritiva, né? O nosso artigo lá está no 225, né? Tem matéria até de ordem de serviço. Isso. Portaria. Então, vai se regularizando cada vez mais isso. E o que nós temos? Nós temos hoje legislações que são muito complexas e mecanismos que a gente chama de infralegais, resoluções do CONAMA, que às vezes tem mais poder do que a própria lei ou do que o próprio decreto-lei. Então nós temos efetivamente muitas exigências legais que são pertinentes, mas elas acabam demorando muito tempo, né? Você tem um rodoanel em São Paulo demorando 11 anos para fazer um estudo de impacto ambiental. Isso é inconcebível, né? Quer dizer, um estudo de impacto ambiental, 1 ou 2 anos, não precisamos ir ao exemplo da China, que em 1 ou 2 anos ela faz o estudo e já constrói o porto e já, né? Mas no Brasil... Um porto de 47 quilômetros. Isso, 1 ou 2 anos seria mais do que suficiente para nós termos esse andamento. E a gente percebe que muitas coisas se arrastam
por mais de 5 anos, até por década. E nesse contexto o problema já virou um outro problema. E eu preciso talvez agora de um novo rodoanel em São Paulo. Como é que eu faço? Eu preciso de um novo tratamento aqui para as questões portuárias, e questões do porto de 5, 10 anos para trás ainda estão sendo discutidas, né? Verdade. Então a questão legal é muito complexa. E os questionamentos judiciais que vêm em consequência, porque aí entra em juízo, vai para a primeira instância, segunda instância e vamos recorrendo. Veja, o caso do Mensalão, com toda a cobertura da mídia, que sistematizou até essa cobertura, professor Fábio, né? Nós já estamos há 8 anos. Há 8 anos, e a semana que vem é que parece que vai ser cumprida o mandado de prisão. Enfim, enquanto isso o condenado fica usufruindo da praia de Itacaré, na Bahia, o ex-deputado Zé Dirceu, né, descansando antes de sair o mandado de prisão. Enfim, professor Luiz, essa questão da legislação, como é que o senhor vê essa questão? É muito interessante a questão que o Fábio coloca, da legislação nacional. Eu vou me ater à questão mais local, nossa. Sim. Né? Nós não temos nada. Santos é uma cidade, vejam bem, pelada do ponto de vista do verde. Né? Santos não tem verde, a não ser nos canais. Sim. Né? E algumas ruas, áreas de morros e tal. Isso, algumas ruas, mas Santos é uma cidade sem verde. Não existe uma legislação específica para isso. E quando existe, ela é descumprida. Nós tivemos um caso recente e está rodando por aí. Na Tolentino Filgueiras, sim, no número 119, ou seja, com a Ana Costa, sim, foram arrancadas, tiradas 6 árvores. Né? E a prefeitura mandou um release para o jornal, e o jornal fez 4 parágrafos e usou todo o release da prefeitura. Não diz quem mandou, que argumento, e são árvores novas, dizendo que não é verdade isso. E não tem uma legislação que o poder executivo exerceu a revelia da população, dos moradores do bairro, da associação dos moradores de bairro, e está aí, provavelmente dizendo que vão construir mais 20 árvores para frente, mas provavelmente vão construir ali a entrada de garagem para carro. Então, essa questão da legislação é muito grave, não precisa ter 300 páginas. O Guarujá, essa semana, disciplinou a questão da arborização. É um avanço aqui para a região. Parabéns aí ao Guarujá, parabéns ao secretário Hélio Lopes também. Porque professor aqui nosso, aqui da Universidade mas Santa fez Cecília. um grande avanço, porque há permissividade para se plantar árvores de até 4 metros embaixo da rede, né? Árvores de restinga que podem ser plantadas. Então, o Guarujá, nesse aspecto, avançou bastante. Muito bem. Professor Fábio, peço a licença. Professor Luiz, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 30. Travessia 14 Bis. A maior e mais tradicional prova de travessia aquática no Brasil. Atletas nacionais e internacionais superam seus limites num percurso de 24 quilômetros entre Bertioga e Guarujá. Um desafio de tirar o fôlego. Competidores de 12 a 65 anos. Largada em Bertioga e chegada na base aérea de Santos. Compareça, prestigie. Informações, travessia14bis.com.br. É dia 30. Realização no PAST. Apoio a DTG. Patrocínio Chaptisky Consultoria Ambiental. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional, proclamação da República, e hoje recebendo dois professores da Universidade de Santa Cecília, o doutor em Ecologia, Fábio Jordano, que também é diretor da Faculdade de Pedagogia da Unisanta, e o mestre em Ecologia, professor Luiz Nascimento, que é professor da Faculdade de Artes e Comunicação, também da Unisanta. E neste bloco, que é o último bloco do programa, professor Fábio, eu queria falar um pouco sobre educação. Em especial, ouvir a sua opinião a respeito desse déficit, que é um déficit escandaloso no estado de São Paulo, da ordem de 50 mil professores da rede pública estadual. Nós temos uma falta de 50 mil professores, sendo 12 mil só de matemática. Ou seja, há alunos na rede pública estadual em São Paulo que não tem aula de matemática, professor. Como é que se pode aceitar e conviver com uma situação como essa e por que isso acontece, professor? A questão da educação, eu até vou priorizar aqui, inverter a ordem da pauta, porque efetivamente o meio ambiente é importante, mas sem uma população adequada nós também não avançamos no meio ambiente. E como também ninguém é perfeito, eu também sou pedagogo, né? A gente percebe que essa é a questão mais, assim, gritante para o futuro do nosso estado e do nosso país. Sem dúvida. Questão estratégica. Hoje, lidar isso apenas de forma superficial ou com números é um grave erro nosso enquanto cidadãos, né? Nós, enquanto imprensa, nós, enquanto professores, nós temos que cada vez mais gritar por isso, porque o que vai acontecer com o país com esse déficit de professores? Por que as pessoas não têm mais o interesse em ser professor? Eu me lembro muito, minha mãe foi professora do Estado, né? E a gente enchia a boca para falar, lá vai uma pessoa concursada pelo Estado. Professor do Estado. É como se fosse o melhor cirurgião plástico do planeta, você chamava, aquela pessoa é um juiz, é um professor do Estado. Hoje as pessoas têm, parece que um pouco de vergonha de dizer que são professores, né? Acho que professor, você tem que professar mesmo aquilo que você faz, né? E as pessoas não vêm procurar muito mais os cursos. Os cursos, por exemplo, de licenciatura no país na última década, um levantamento da professora Bernadette Gatti, aumentaram 63%. Só que a procura de matrículas aumentou só em 39%. E muita gente procura, inclusive, alguns cursos, como é o caso, muitas vezes de pedagogia, muitas vezes para sair da sala de aula. Isso é uma realidade. Ele já é professor na área de matemática, ele vem fazer pedagogia, porque muitas vezes ele quer galgar alguma coisa na questão administrativa, que é igualmente importante dentro da educação. Mas nós precisamos hoje de professores e dentro da sala de aula, né? E avaliando todo esse trabalho, avaliando, inclusive a educação infantil, porque o país, não é que ele parou de crescer, ele está crescendo a população numa taxa mais baixa, mas a cada dia a nossa matéria-prima, que são as crianças que nascem e que nós devemos zelar pela sua educação, elas não param de nascer. Claro. Né? Então, nós precisamos efetivamente mais professores. Porque, do contrário, professor Fábio, professor Luiz, que país nós vamos deixar para as futuras gerações?
para os nossos filhos, para os nossos netos, diante de um cenário como esse, professor? Eu lembro, professor Chico, em 78, 79 até 80, eu lecionei na ala 435 em Vicente de Carvalho. Né? Naquele período já, eu dei aula de física, dei aula de eletrônica, naquele período. Né? Eu vinha de São Caetano para dar aula, pegava o ônibus, vinha de São Caetano, pegava a barcaça, né? E pegava ali, paralelo ao canal, até chegar na ala 435. A diretora, muitas vezes, pedia para que eu viesse 2 ou 3 dias a mais da semana, porque já não tinha professor de matemática, física, né, para lecionar os alunos, naquele período já. Então, não é suficiente, né? E era uma escola ligada à base militar, aérea, que é a base aérea. Era uma escola técnica naquele período ali. Né? Então, nós estamos sofrendo essa questão da falta de professores já há algum tempo. E pouco tem se alertado, não, eu digo, até se alerta, mas pouco se faz para que reverta-se esse quadro. Então, é uma situação difícil. Hoje, nós temos dificuldade, inclusive, com o aluno que chega. Chega, sem dúvida. O aluno que chega no terceiro grau vem com dificuldades, dúvidas de primeiro grau. Exatamente. Dúvidas do ensino fundamental, professor Fábio. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo neste país, as pessoas não estão percebendo, tá certo? Mas, de certa forma, nós estamos perdendo, lamentavelmente, a batalha da educação. Qual é a solução, professor? Federalizar o ensino? Ou seja, voltar ao passado, como está acontecendo na Prefeitura de São Paulo, na gestão do secretário César Calegari, no sentido de, novamente, a reprovação, novamente, boletim escolar, lição de casa, etc. Seria o caminho? Nós temos hoje um acesso muito maior à educação, há que se falar, né? 97%, pelo menos, da população brasileira consegue ir à escola. Mas de nada adianta ir à escola se não há minimamente a formação dessa pessoa, se não há a retenção dos conhecimentos. Então, nós temos aí casos, e esse ano em particular você cita o problema do ensino superior, né? Nós estamos recebendo, fazendo as contas, os filhos da progressão continuada, né? Estão chegando aqui. Então, nós muitas vezes tivemos alunos que entraram no primeiro ano, foram reavaliados no terceiro, foram reavaliados no quinto, mas não foram sanadas as dúvidas, foram para o antigo ginásio, 7º até 9º ano, e depois foram ao colégio, sentiram a falta de professores, muitas vezes foram aprovados por decreto e chegam à universidade. Então, nós na universidade muitas vezes temos que fazer um trabalho que é um trabalho de balizamento. Aliás, o MEC exige isso, né? Que todo o nivelamento seja feito para todas as pessoas que chegam, né? Isso assim, são pessoas que querem estudar, mas nós precisamos voltar a valorizar o trabalho do professor. Não só valorizar, claro, economicamente, mas valorizar também a figura do professor. O reconhecimento da figura do professor. O professor, ele sempre foi muito ridicularizado. Programas de televisão se tornaram notórias a figura do professor como aquele... O que sofre o bullying era o professor, né? O saudoso Chico Anísio, né? Então, nós ficamos com uma situação que passa uma imagem ruim para a juventude, né? De desrespeito às pessoas, né? No Japão, a única pessoa para quem o imperador se levanta é para um professor. Então, veja que há uma inversão de valores. Como acontecia no passado, não faz tanto tempo assim, o diretor chegava na classe, os alunos se levantavam, o professor chegava na classe, os alunos se levantavam. Essa era uma forma de respeito. Bom, minha gente, nós teríamos muito mais a conversar, professor Luiz, professor Fábio, mas nós somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de ambos. Professor Luiz, parabéns. Obrigado. Pelo mestrado e muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite.
Estou satisfeitíssimo. Tá certo, então. Professor Fábio Giordano, muito obrigado mais uma vez. Professor que é doutor em pedagogia, professor, diretor da faculdade nossa de pedagogia, doutor em ecologia. Muito obrigado, professor Fábio. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tá certo. Um bom feriado a todos. Nesta homenagem à proclamação da República, feriado nacional. Eu agradeço muito ao professor Fábio Giordano, professor Luiz Nascimento, agradeço a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta segunda-feira, às 8h05, em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.